Amém. Boa noite. A graça e paz de Jesus para todos vocês. Um feliz ano novo, né? Nós estamos iniciando, né, mais um ano, 2023. Graças a Deus, né? Até aqui, né? O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Boa noite também àqueles que estão em casa, né? Que não puderam estar aqui, mas é um privilégio, né, a gente ver, né, de poder vir na casa do Senhor, né? Em primeiro lugar, prestar culto a Ele, né? Gratidão a Ele por mais esse ano, né? Não sei se vocês, né? Todo ano a gente tem aquele negócio, né? Opa, esse ano vai ser diferente, né? Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, em nome de Jesus, né? E aí chega no final do ano, cadê, né? Mas vamos pegar firme, né? Este ano vamos ler a palavra do Senhor, né? A Bíblia inteira em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos começar, né, com o livro de Mateus, né? Vamos abrir, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Novo Testamento. Como nós estamos começando, né, o ano, né, vamos começar lendo o primeiro livro, né, do Novo Testamento, que foi escrito por Mateus, né, que foi discípulo de Jesus, né? Mateus, ele tinha um testemunho, ele tem um testemunho, né? Tinha um testemunho muito forte. Por quê? Porque ele acompanhou, ele foi discípulo de Jesus, né? Então ele podia escrever. E aqui esse livro, né? Ou esse evangelho, ele escreveu, na verdade, com um público-alvo, que era os judeus, mas também, né, para toda a igreja. Mas o público-alvo dele era para os judeus, né? E eu vou falar um pouquinho antes da gente ler. E ele foi escrito, é engraçado, né? A gente, na minha cabeça, quando eu vi, né? Eu falei assim, acho que logo é que ele escreveu, né? Mas não. Ele foi escrito 30 a 40 anos depois que Jesus subiu aos céus, né? Então, esse relato, ele é muito importante porque ele pega vários testemunhos, vários acontecimentos, né? Depois que Jesus foi, então ele narra, né, desde quando Jesus veio e até antes da partida dele. E então a gente vê assim que ele foi colhendo, né, essas informações, e por isso que ele escreveu esse livro, que ele é um aprendizado para as nossas vidas. Então eu quero pedir para os irmãos, vamos estar lendo o capítulo inteiro, tá? Mas assim, vai ser... às vezes a gente vê assim, né? Nós vamos começar com a genealogia de Jesus. E eu me lembro quando eu me converti, né? E já foi muito tempo atrás. E aí eu falei assim, né? Vamos começar, né? Todo mundo, o pastor, ele nos instrui, né? Para a gente começar com o Novo Testamento, né? Que é mais fácil. Então eu peguei assim, né? Quando eu comecei a ler, aí já logo de cara, né? É a genealogia de Jesus. Aí eu comecei a ler assim, né? Eu falei, na época, né? Mas quantos nomes, né? Eu falava assim, mas para que tanto nome, assim, né? Às vezes a gente pensa, né? Fala, mas não tem necessidade. Mas tudo que está na palavra de Deus, né? Ele quer falar comigo. E só essa genealogia, ela vai falar tanto com nossa vida, falou tanto com a minha vida. E eu peço para que vocês estejam atentos, né? Naquilo que Deus quer falar com vocês nessa noite, conosco, né? Na verdade. Amém? Vamos ler então. Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias.
Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sodoque. Sodoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Amém? Vou parar por aqui um pouquinho, depois a gente continua. Eu só quero colocar para vocês que Mateus, ele foi usado, né, por Deus, pelo Espírito Santo, e ele focou, não sei se vocês prestaram atenção, porque naquela época não se usava nome de mulheres, né? Porque as mulheres elas eram bem desvalorizadas naquela época, né? Ela não tinha valor, o único valor que a mulher tinha era de gerar filhos, só isso. E Mateus, eu creio, né, que ele aprendeu com Jesus, porque Jesus ele valorizava as mulheres, né? E aqui a gente lendo a genealogia de Jesus, a gente vê assim, né? Então ele estava focado para os judeus, por quê? Porque Mateus ele queria provar, né, para os judeus que o cumprimento da promessa que havia, né, em Gênesis capítulo 12, no versículo 3 fala assim, que todos os povos da terra serão abençoados. E aqui, né, a gente vê assim, né, o registro da genealogia de Jesus, do filho de Davi, filho de Abraão, né? Então, aqui a gente vê assim que aqui é o cumprimento, né? Mateus ele queria mostrar aos judeus, né, que Jesus ele era filho de Abraão, né? Então, por isso que ele narra essa genealogia. E assim, eu achei interessante aqui, eu vou comentar sobre as mulheres, depois a gente vai chegar nos homens. Mas as mulheres aqui, como que Deus usa as pessoas, né? Por isso que eu coloquei aqui, né, escolhidos. Deus, ele é maravilhoso, né? Então, assim, ele tinha o propósito já, né, das promessas, né? Cumprir as promessas. E o que ele usou? Ele usou Judá, gerou Pérez e Zerá, né, cuja mãe foi Tamar. Eu creio que todos sabem, né, conhecem a história de Tamar, né? Tamar foi uma prostituta, né? E se a gente for ver hoje, né, fala assim, nossa, mas como que uma prostituta pode, né, tá na genealogia de Jesus, né? Mas Deus ele usou, né, Tamar não, Tamar, perdão, eu errei. A Tamar, ela foi mãe, né, de Pérez, porque Judá, ele tinha os filhos, né, dele, e a Tamar, ela foi uma mulher que Judá escolheu para ser esposa dele. Eu falei errado, desculpa. E a Tamar, ela casou, né, com o primogênito, né, filho de Judá, mas Deus, ele reprovou a atitude desse filho e acabou matando esse filho. E aí a Tamar, né, aí o segundo filho teria que casar com a Tamar. Mas depois também foi reprovado, Deus matou, né? E o segundo filho, então ela teria que casar com o terceiro. Mas aí, né, Judá falou assim, nossa, essa mulher deve ser muito amaldiçoada, né? Porque os meus 2 filhos morreram, né? Casaram com ela e morreram. Então, ele tipo assim, ele quis esconder o terceiro filho. E
E aí Tamar, ela que se disfarça de quê? De prostituta, né? Então eu falei prostituta, mas é porque ela se disfarça de prostituta para quê? Para ela se deitar, né, com Judá. E aí nisso ela conseguiu, e aí ela engravidou, né? Então Tamar, ela era uma mulher também que, né, foi, na verdade, ela foi humilhada, né, naquela época, porque ela queria, né, se casar. Ela não teve filho, né? E aí é por isso que ela se deitou, né, com Judá e engravidou. E nessas, o Pérez, né, que foi o filho de Judá. E aí, logo em seguida, né, a gente, seguindo a genealogia, a gente vê uma outra mulher, né? Agora que foi Raabe, né? A história de Raabe. Raabe, que foi a prostituta, né, que escondeu os espias do Josué, né, que ele ia procurar, né, a terra prometida e invadir. Então ela creu no Deus de Israel naquela época, né? Ela falou assim, então ela também foi usada por Deus, né? Então o nome dela apareceu aqui na genealogia de Jesus. E logo em seguida, né, então Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, né? E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth também, ela era uma moabita, né? Então também ela não era da tribo, né? Ela não era judia. Então também ela era uma mulher que adorava outros deuses. Mas Deus escolheu, né, a Ruth para ser mãe para estar na genealogia de Jesus, né, Ruth. Então a Ruth gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, né? Então Ruth é a avó de Davi, né? Então essas mulheres, elas eram mulheres assim que foram agraciadas por Deus, né? Por estar na genealogia de Jesus. E eu vejo assim que se nós também, né? Eu vejo assim pela minha vida, né? Eu falo assim, a gente vê que muitas coisas do mundo faz com que você acha que você não é digna de ser chamada filha de Deus, né? E isso, né, que a gente vê na genealogia, isso é um incentivo para que a gente possa ter fé, né, que Deus nos escolheu. Nós estamos aqui porque Deus, ele nos escolheu, né? Assim como essas mulheres foram fiéis, né, ao Senhor, obedeceram a Deus, né, se converteram ao Senhor. E outra mulher também que é inserida aqui na genealogia de Jesus, né, que também era a mulher de Urias, né? Não fala aqui, né, que é a Batseba. E ela foi mãe, né, de Salomão. E Davi foi uma pessoa também que pecou, mas logo se arrependeu, né? Se arrependeu profundamente, verdadeiramente ao Senhor. Então, assim, aqui Deus, ele escolhe pessoas imperfeitas. Se a gente for ver aqui, né? Eu não vou falar de todos, mas assim, de algumas pessoas, né, que se a gente olhar com os olhos humanos, a gente acha assim que não são dignas de estarem aqui na genealogia de Jesus, né? Mas Deus, ele escolhe essas pessoas, né, imperfeitas para mostrar o poder dele, né, de transformar. E o fato, né, desses homens e mulheres estarem nessa genealogia de Jesus mostra como Deus realiza seu propósito, mesmo diante dos nossos erros, né? Então, Deus, ele chama cada um de nós. Eu creio que cada um daqui está aqui nesta noite porque Deus chamou. Amém? E se muitas vezes a gente acha que a gente não é digna, a gente não tem capacidade, né, de estar aqui, né, assim como o Ayrton chegou e falou assim, né, que basta a gente
obedecer, né? Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, né? Eu vejo assim que eu tenho uma dificuldade, né, um pouco de falar, né, em público. Antes de eu trazer essa palavra, eu estava assim, eu falo assim que eu fui atacada, né, atacada pelo inimigo, né, o inimigo lançando palavras que eu não sou capaz, que eu não sou digna, que tipo eu não tenho ensino, né, não tenho o nível superior, então tantas coisas, né, que veio na minha mente e eu falei assim, nossa Senhor, e aí a gente fica triste, né? Fala assim, nossa Deus, eu não sou digna, mas Deus é tão maravilhoso que aí ele começa a falar com a gente, no nosso coração, né? O Espírito Santo que habita em nós. E aí essa palavra veio de encontro para a minha vida, né? A genealogia de Jesus, né? Que Mateus escreveu, né? E mostrando o valor, né, das mulheres que foram escolhidas, mesmo ela, uma Tamar, foi humilhada, né, ela era desprezada, e Raabe foi prostituta. Se a gente for olhar, né, ver assim, falar, nossa, uma prostituta está na genealogia de Jesus. Ruth era uma mulher moabita, né, que também, pelos olhos dos judeus, também não deveria estar aqui, mas está, né? E a outra mulher, que é a Batseba, né? Batseba, ela, né, traiu o marido com o rei Davi, né? E dessa traição, também Davi mandou matar, né, o seu marido. Então a gente vê assim que são pessoas que, se a gente for ver, não poderiam estar aqui. Mas a gente vê assim que esses homens e essas mulheres foram obedientes ao Senhor. Amém? E agora a gente vai continuar do capítulo 18 até o 25, a gente vai estar lendo. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo obedeceu. E recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Aqui, Mateus está narrando o nascimento de Jesus, né? Como que foi feito. Aqui também, na genealogia de Jesus, aparece o nome de uma outra mulher, né? A Maria, a agraciada, né, de Deus, que foi escolhida para gerar, né, o seu filho, o Filho de Deus. E eu acho uma outra coisa que interessante que eu vi aqui, que a gente vê que Jesus, ele é filho de Davi por causa de José, né? Não sei se muitas pessoas acham que às vezes era descendente de Maria, porque Maria que gerou, né, o Jesus. Mas não, a gente vendo a genealogia, a gente vê aqui que
Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que é chamado Cristo. Então a gente vê que José, Deus considera que José é o verdadeiro pai de Jesus, né? E um pai adotivo, mas foi pai de Jesus. Então a gente pouco se fala em José, mas o que a gente pode aprender da vida de José nesta noite, né? José, ele era um homem justo, misericordioso, prudente e obediente. Por quê? Imagine, vocês homens, né? Tem o Guilherme, o Ayrton e o Cleison. Vocês já estão prometidos, né? Com a sua esposa, ela vai ser a sua esposa, e de repente ela chega e fala para você: eu estou grávida, né? Qual a sua reação? Né? Eu vejo assim que os seus homens de hoje pegavam e falavam assim: ah, não é meu, e ia embora, né? Então a gente vê a atitude de José, como ele foi um homem segundo o coração de Deus. Eu vejo assim que pouco se fala da vida de José, mas José foi um homem muito sábio, né? E eu creio assim que ele foi um pai, um verdadeiro pai, né? Porque ele ensinou, porque Jesus desde pequenininho, né? Ele ensinou como obedecer a Deus, né? E aqui a gente vê assim, ó, assim foi o nascimento de Cristo, né? Maria, sua mãe, estava prometida em casamento com José, mas antes de se unir-se, achou grávida. Por ser José, seu marido, um homem justo, né? Então a palavra de Deus fala, ele é um homem justo, e não querendo expô-la à desonra. Porque se José, naquele momento, né, ele chegasse e falasse que Maria estava grávida, ela ia ser apedrejada e ia acabar morrendo, né? E então, José, ele já estava pensando, ele falou: eu vou terminar, né, esse casamento, né, e antes, porque para as pessoas não ficarem sabendo que ela está grávida. Então, se eles terminassem o casamento, ela não ia ser apedrejada, porque ela não estaria casada com José, né? Mas nesse momento em que ele estava pensando nisso, então a gente vê como que Deus ele vê os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente está com o nosso pensamento assim: ah, eu acho que eu vou desistir de tudo, ah, eu acho que eu vou sair daqui da igreja, ah, eu acho que eu vou fazer isso, né? Mas Deus, ele está lendo o nosso pensamento. E nesse momento, Deus, ele viu o que José estava pensando, né? José estava pensando em terminar, e por isso o anjo apareceu, né? E o anjo apareceu no seu sonho e disse: José, filho de Davi. Então a gente vê assim, né? Como que o anjo já viu, né? Falou: filho de Davi, não tema em receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Então, o anjo fala assim, ó: você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E José acordou e logo obedeceu a que o anjo tinha falado, né? Será que vocês iam obedecer? Quer dizer, nós íamos obedecer se um anjo falasse assim: ó, você vai fazer isso e isso? Não, no mesmo momento ele chegou e acordou e foi, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o anjo dissera, que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará de Emanuel. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, né? Então, na hora que ele acordou, ele já pegou e obedeceu aquilo que Deus falou, né? Então, muitas vezes, Deus, ele nos fala através de sonhos, né? Ou através de pessoas usadas por ele, e muitas vezes a gente não obedece, né? Muitas vezes a gente acaba ficando quietinha, né? Falar: eu não vou fazer isso não, né? Então a gente vê assim que
o que a gente está aprendendo com a vida de José? Que nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus falou. Então, se Deus chamou cada um de nós aqui para poder servir, né, no ministério, servir aqui na igreja, e fazer o ID, e muitas vezes a gente acaba não obedecendo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, esses homens e essas mulheres, eles obedeceram aquilo que Deus, né, falou, e os nomes deles estão aqui na genealogia de Jesus, né? Então, se cada um deles aqui não tivesse, né, obedecido, se não tivesse, que nem principalmente Abraão foi muito usado, né? E Apocalipse fala aqui, né? Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, aqui em Apocalipse já está falando, né? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, Jesus, ele é da tribo de Judá, raiz de Davi, por causa de José, né? Então, José, na verdade, muitos dão muita ênfase a Maria. Claro que a Maria foi uma mulher, na verdade, eu estava pesquisando, a gente fala que ela era uma adolescente, né? Quando ela engravidou, ela tinha 13 anos. E ela foi usada, né, por Deus, porque ela foi obediente. Em nenhum momento ela reclamou, em nenhum momento ela murmurou. E uma coisa que é interessante, que eu vi no versículo 25, que fala assim: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele pôs o nome de Jesus, né? Então, aqui, logo depois que a Maria teve Jesus, né, o filho, eles tiveram uma vida, um relacionamento de um casamento normal, né? E muitas vezes as pessoas falam de Maria, que é Maria Virgem. Maria não, ela foi esposa de José, né? Ela teve outros filhos também, né? Então, a gente precisa estar atento naquilo que as pessoas falam aí, né, por fora. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? Então, aqui na genealogia de Jesus, né, no primeiro capítulo de Mateus, nos ensina isso, né, que nós precisamos estar com o coração aberto, com o coração disposto a obedecer ao Senhor, ao chamado do Senhor, né? Que nós colocamos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me como um instrumento para a sua glória, né? Assim como Tamar, né? Que mesmo sendo, que nem as pessoas falavam, né, amaldiçoada, né? Ela estava firme e foi usada por Deus. Ruth, Raabe, né, e muitos homens e mulheres que estão aqui na genealogia de Jesus, né, foram usados por Deus para cumprir o propósito que é a vinda do Senhor Jesus, para salvar as nossas vidas, né? Então, graças a Deus. Então, nós também precisamos estar também com esse coração, né, um coração disposto a obedecer. Amém? Então, que nesta noite, né, a gente começar o ano de 2023, falar: ó, Senhor, eis-me aqui, né, usa minha vida, não importa a circunstância, não importa aquilo que eu estou passando, mas eu estou disposto a te obedecer e disposto a cumprir o teu chamado, para que um dia, né, de repente, o meu nome possa estar aqui também na palavra, né, de Deus, na genealogia, né, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus, né? Por causa desses homens e mulheres. E nós somos irmãos de Jesus. Então, que nós possamos também ser usados por Deus. Amém? Isso que eu queria trazer para vocês. Uma palavra que Deus tocou no meu coração. Uma palavra de incentivo, de ânimo, para que esse 2023, né, seja um ano assim, diferente do ano que se passou,
né? Porque a gente vê que as coisas estão acontecendo aí fora, o mundo está cada vez pior. Tantas coisas ruins acontecendo. Deus tem nos chamado e a gente precisa estar com o coração realmente disposto a obedecer. Amém? Vamos orar e agradecer, né, a Deus pela essa palavra, que nós possamos sair daqui diferentes, né, transformados, porque a palavra de Deus foi lançada. E Deus, Ele tem poder para nos transformar. Basta a gente estar disposto. Amém? Vamos orar e agradecer. Querido Pai, nós estamos aqui nesta noite com um coração grato, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e ainda vai fazer, Senhor. Assim como esses homens e mulheres que também eram imperfeitos, assim como nós somos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para cumprir o teu propósito aqui nessa terra, Senhor. Por isso, Senhor Deus, fala com cada coração aqui nesta noite, Senhor. Que nós possamos compreender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E nós pedimos perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes nós estamos não obedecendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas e transforma através do teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa ter liberdade em transformar nossas vidas, Pai. Transforma cada um de nós, ó Deus. Menos de nós e mais do Senhor. Nós queremos ser transformados de glória em glória, para que um dia, Senhor Deus, nós possamos estar junto a Ti, Senhor Deus. E porque nós sabemos que nós somos estrangeiros aqui nesta terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor Deus, que nós possamos ser instrumento para o Senhor, instrumento para a Tua glória, Senhor. Que as pessoas que não Te conhecem, Senhor Deus, possam Te conhecer através de nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, Senhor Deus, para todos aqueles que necessitam Te conhecer ainda, Senhor. Porque nós sabemos que muitos ainda, Senhor Deus, precisam Te conhecer. Fortalece, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, nós repreendemos toda ação maligna, toda palavra de engano, de maldição sobre nossas vidas, porque nós sabemos que o inimigo quer nos destruir, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, Te servindo, mas nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem atrapalhar, Pai, o nosso caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém.